comentários que eu recebi e eu queria externar assim a minha opinião sobre o que aconteceu com o Botafogo. Gente, é o seguinte, é muito simples, Pet. Aonde que o Botafogo começou essa montanha-russa no campeonato? É muito simples. No jogo com o Flamengo, tá? Quando o Bruno Lage dá aquela entrevista coletiva, que ele teve um surto, né? Ele não aguentou a pressão, veio para a entrevista coletiva e jogou no ventilador. Ali ele tinha que ter sido demitido naquele momento. O Botafogo demonstrou não ter comando técnico, ele perde o grupo e, acima de tudo, não ter gestão. Porque se eu faço isso na minha empresa, se você faz isso na sua empresa, olha só, torcedor do Botafogo, não se volte contra mim, eu sou torcedor como você. Eu jamais vou me voltar contra você. Eu estou tentando elucidar aqui. Você pode, de repente, não concordar com o que eu vou dizer, mas contra fatos não há argumentos. Quando ele vem ter aquele desequilíbrio na entrevista coletiva, ali cabia o quê? Ele ser demitido de imediato. Nós fizemos um vídeo aqui, como torcedores do clube, falando isso. Como que um clube que lidera a competição, que abre a vantagem que abriu, consegue, durante a campanha, ter 5 treinadores? Luiz Castro, Bruno Lage, anteriormente Caçapa, por poucos jogos, Lúcio Flávio e o Thiago Nunes. Tem alguma coisa errada. É um festival de erros. Quando acontece o jogo contra o Flamengo e a diretoria não se impõe, posteriormente, alguns jogos mais à frente, quando o Bruno Lage comunica aos jogadores que estaria barrando o Tiquinho. Olha como é que a coisa demorou para que a diretoria do Botafogo, a gestão da SAF, viesse intervir. Ali mais ainda foi provado que o clube não tinha um treinador, muito menos gestão. O que aconteceu? Os jogadores comunicaram a John Textor que não queriam mais o Bruno Lage. Perfeito? Perfeito. Textor abraçou a ideia dos jogadores. Os jogadores solicitaram a demissão do Bruno Lage e, posteriormente, que Lúcio Flávio e Joel Carli assumissem o Botafogo. Parecia ser a melhor das opções, até porque ambos já trabalhavam com o grupo. Só que esses dois foram apenas testa de ferro. Quem comandou a equipe foi uma comissão de jogadores. Como que um clube profissional manda o seu treinador embora e dá o comando para os jogadores? É igual eu pego o colete, você vai jogar, você vai jogar, você vai jogar. Não. Você não pode dar plenos poderes aos jogadores do clube. Então o que acontece? O Botafogo perdeu o comando. O Botafogo está pagando o preço dos seus próprios erros, pela incompetência, pela fragilidade emocional. Tem jogadores do Botafogo, por não terem bagagem, por não terem experiência, principalmente por não serem vencedores, sentiram na reta final. Foi a maior pipocada da história do futebol mundial. Decepcionante. Não tem palavras para tentar justificar o injustificável.
Mas eu estou trazendo elementos aqui, que a gente vai continuar trazendo elementos para justificar por que o Botafogo, que tinha uma larga vantagem no campeonato, fez que a carruagem virasse abóbora. O que acontece? Eu sempre acreditei que o Botafogo poderia ter sido campeão. Eu falei por inúmeras vezes aqui. Só que também chegou um determinado momento que eu abri meus olhos. Eu falei, peraí, esse carrinho virou uma montanha-russa. Ele subiu e ele desceu. Quando ele desceu, ele ficou desgovernado, literalmente. Então o que acontece? Aonde está a SAF do Botafogo? Aonde está o John Textor, que quer ser paternalista, que quer passar a mão na cabeça dos jogadores, que os jogadores são humanos e o torcedor não é humano? E o torcedor que fez festa, que apoiou, que incentivou, no final ele recebe o quê? Esse duro golpe. Então, gente, é o seguinte, nós vamos aqui nos bastidores da arquibancada enumerar vários pontos que condicionaram o Botafogo a chegar nessa situação que ele está na competição. Infelizmente, foi a maior decepção que eu já testei como torcedor do Botafogo. Então, eu respeito a opinião do torcedor do Botafogo. Você pode divergir, você pode questionar, você pode ter outra opinião. Aliás, eu acho que são inúmeras opiniões em relação ao fracasso do Botafogo, mas essa é a opinião do Pet. Os pontos que eu citei foram pontos cruciais para que o Botafogo chegasse na condição que ele chegou. Infelizmente, é estarrecedor. É difícil chegar aqui para o torcedor e, como torcedor do clube, trazer uma palavra nesse momento de motivação, de esperança. Eu, sinceramente, não tenho estômago para isso. Mas eu estou narrando aqui, procurando ser o mais sereno possível para poder atestar a maior vergonha da história do futebol nacional.